Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos então começar aqui mais uma atividade, mais um encontro de inglês para a gente desvendar mais uma prova, né? De mais uma escola das Forças Militares. E hoje a gente vai trabalhar com uma prova da EAR. Vamos ver se eu coloco aqui para vocês a prova da EAR para aparecer. Hum, tá aparecendo para vocês? Ok. Ok. Essa prova, gente, que eu escolhi é a prova de 2023 para acesso em 2024, tá? É, Hoje eu escolhi fazer uma técnica diferente de aula e a gente não vai fazer a resolução de todos os exercícios da prova, porque eu quero passar para vocês uma técnica de leitura de textos e de resolução, né, de reading comprehension, de forma que vocês tenham autonomia para resolver qualquer prova em de qualquer escola, não precisa ser das escolas militares, pode ser de qualquer escola. Vocês podem fazer isso no inglês, isso também serve para fazer na língua portuguesa, tá? Porque é uma técnica que ela é bastante abrangente na área de compreensão. E a gente vai seguir o mesmo esqueminha, vou fazendo assim, slide por slide. Caso vocês tenham alguma dúvida, peço que vocês já interrompam na hora, falem alguma coisa, ok? Pode até abrir o microfone para falar, porque do jeito que eu coloco aqui, às vezes fica difícil para eu ficar acompanhando no chat. Então, eu prefiro que vocês falem, né? Agora, se estiver tudo bem também, é só dando um joinha e segue o baile. Vai dar tudo certo. Tá bom? Então, ó, aqui a gente tem o símbolo da EAR, né, que é a Escola da Aeronáutica, e a prova da EAR é uma prova, assim, de todas as escolas, é uma das provas um pouco mais compridas, mas é uma prova tranquila, tá? Não é uma prova que exige um nível de dificuldade muito grande, não, em comparação com outras escolas que eu já vi. Não significa também que a gente tem que relaxar muito, não. É só para você ficar mais tranquilo, porque no nível de estudo que vocês vêm abordando, né, desde que nós começamos nossos encontros, a prova da EA seria uma prova que vocês fariam com certa tranquilidade. Hoje eu quero falar para vocês sobre skimming. Como eu falei para vocês, é uma técnica de leitura, né? Então, em vez de eu dar um conceito para vocês, eu gostaria que a gente fosse formulando esse conceito juntos na prática. E aí eu coloquei assim, o que é skimming? E coloquei essa frase, né? essa pergunta para vocês. How sleep transformed professional football? Aí a gente só tem uma sentença, né? Mas só nessa sentença você já pode começar a elaborar, deixar o seu pensamento fluir para você elaborar uma ideia geral. E sem ler o texto, né? A gente lendo só essa sentença, o que você acha que já é possível saber? A gente tem aí 4 opções. O texto fala principalmente sobre alimentação de jogadores. Letra B, o texto relaciona sono e futebol profissional. Letra C, o texto ensina regras de futebol. Ou, na letra D, o texto conta a história de um jogador. Marquem para mim aí, ou falem, né? Falem, por favor, porque, como eu falei para vocês, não está dando. Não sei se vai aparecer aqui para mim, mas eu queria que vocês me respondessem. Qual é a opção que vocês acham correta?
Essa sentença, essa pergunta, ela foi retirada do texto 1 da prova de inglês, tá? Dessa prova de inglês de 2023, é o texto 1. Vamos fazer assim, então. Vou pedir para vocês colocarem um joinha para quem acha que é a letra A, que o texto fala principalmente sobre alimentação de jogadores. Alguém acha? Um joinha ou então um thumbs down também, se você não concorda. Ih, gente, vocês estão com vergonha de responder? A gente faz assim, a gente dá uma olhada nas palavras, aquelas palavras que são mais, que são mais conhecidas, né, que a gente chama de palavras cognatas, e tem as palavras com as quais a gente já tem um pouco de familiaridade, né. Em termos de cognatas, a gente pode ter aqui, ó, a gente tem professional, que significa profissional, e a gente tem football, que é futebol mesmo, tá? E esse futebol, para quem, assim, a gente sempre traz aquele conhecimento de mundo, e a gente sabe, então, que o futebol no inglês americano é referente ao futebol americano, não é referente ao nosso futebol brasileiro, mas no inglês britânico, o futebol é o nosso futebol mesmo, tá? É o mesmo que o soccer americano, ok? Então, esse futebol de pé mesmo, não tem nada a ver com a mão. E então aqui a gente está falando sim de futebol profissional. E no meu caso, né, que já tenho um pouco mais de familiaridade com a língua, eu apontaria também a palavra sleep, que significa sono. São três palavrinhas, pelo menos, né, dessas cinco, são três palavrinhas que eu poderia indicar aí como, mesmo que eu não soubesse sleep, né? Eu tenho aí esse professional football que indica que está falando de futebol profissional. E qual é a única opção que fala de futebol profissional? É a letra B. Então, essa é a resposta, né? A letra B. E essa pergunta aqui, gente, na verdade, ela é o título do texto 1. E o que eu queria que vocês percebessem nesse exercício é que você não começa a compreender a ideia geral, qual é o tema, qual é o assunto do texto, só quando você lê a primeira linha, quando você começa a ler o texto. Não, o título, como diz ali a pista número 1, o título é texto. O título faz parte do texto, ele já é o texto, o título já vai te dizer alguma coisa. Dificilmente você ver um título desse, você vai estar falando de outra coisa totalmente diferente, como, por exemplo, a alimentação dos jogadores, né? Sendo que ali está falando de sleep. Ou então ele falar de outros tipos de jogadores que não fossem jogadores de futebol, fossem jogadores de xadrez, por exemplo. Então, isso não aconteceria. Ou seja, o título, ele já te dá uma pista, e é uma pista muito valiosa, tá bom? Lembra que eu sempre falo para vocês que, assim, a leitura, ela tem que ser feita de todas as formas possíveis. Você vai ler o formato do texto, você vai ler quem é o autor, ou os autores, né? Você vai ler qual é a edição, qual é a editora, né? Quem foi que editou, quem foi que publicou esse texto que você está lendo, entendeu? E quando tem imagens, a gente lê as imagens também, tudo isso já faz parte do texto, e tudo isso faz parte da coleta de dados, tá? A gente está ainda pesquisando o que é skimming, e aqui já deu para perceber que só de você olhar o título, você já tem alguma ideia sobre o texto. O texto relaciona sono e futebol profissional. Vamos ver o que ele faz em relação a isso, tá? Aqui nós temos, aqui a gente tem
o primeiro parágrafo, né? Já temos o primeiro parágrafo para a gente poder buscar mais informações, tá? Aqui a gente vai fazer uma brincadeira, que é tipo um caça-palavras, né? Que eu quero que vocês identifiquem as palavras que reconhecem de imediato, que só de você olhar assim você já reconhece. Ou porque você já tem, já fez outras leituras, já fez outras provas, porque você tem, já fez algum exercício de tradução, ou porque são palavras que são parecidas mesmo e você reconhece, mas tem algumas palavras que, para quem já estudou, mesmo que tenha sido só do sexto ano até hoje, e só o inglês da escola, mesmo assim você já poderia ter familiaridade com algumas palavras, tá? Então, o parágrafo está dizendo assim: A few decades ago, professional footballers spent their nights partying. Now, they are much more aware of the benefits of a good night's sleep. Então, a gente tiraria aí algumas palavras. Eu gostaria que vocês mesmos tirassem essas palavras para vocês imaginarem uma ideia geral, né? Por quê? Porque eu quero que vocês, reconhecendo essas palavras, que vocês me respondam qual parece ser o assunto. Assim, a ideia geral do texto. Lembrem que vocês já têm uma informação, que é a do slide passado, que foi dada pelo título. E aí, quais são as palavrinhas que vocês podem reconhecer? Alguém vai arriscar escrever alguma coisa? Alguma palavra? Hum. Mas vocês já tiveram um tempinho. Eu acredito que, mesmo que não falem nada, já conseguiram responder alguma coisa. Então, assim, ó, vamos olhar aqui, ó. A few decades ago, professional footballers. Mais uma vez, a gente tem aqui, ó. Isso, Milena, você chegou bem perto, tá? Bem perto. Professional, a gente tem a palavra profissional. Footballers, a gente já tem a noção que tem a ver com futebol. Aqui, eu já vou dar a tradução para vocês, são jogadores de futebol, né? Por causa dessa terminação aqui, que é esse ER, né? A gente está formando uma um substantivo que é indicador de profissão, né, ou de origem, no caso aqui é de profissão, então são jogadores de futebol. Outra palavra que é bastante conhecida, mesmo que você não tenha muita familiaridade, mas estudou na escola, você tem aqui a palavra night, e mais tarde você tem aqui, ó, good night. Good night é boa noite, né? A gente aprendeu isso lá atrás, tá? Benefits é uma outra palavra também que já dá para a gente meio que chutar, são benefícios, como a Milena colocou ali, benefícios de uma boa noite de sono. Então, qual seria agora, qual parece ser o assunto? Será que a gente está falando aqui de football competitions? Será que são competições de futebol? Né? Será que são footballers and sleep? Olha só, aqui a palavra até já se repete, footballers. E sleep também aparece aqui, tá? Nightclubs. Em algum momento falou de clubs? Não falou diretamente, falou assim, ó, professional footballers spent their nights partying. Partying significa, nesse caso aqui, significa celebrando, fazendo festa, fazendo farra. A verdade é essa, farreando.
Eles costumavam passar as noites farreando, tá? E professional careers. Só falou de professional, não de careers, tá? E em nenhum momento, na verdade, está falando assim, é lógico que uma mudança de hábito sempre vai influenciar nas carreiras, mas não é esse o foco do texto. Então, aqui a gente tem a letra B, footballers and sleep, tá? Que são jogadores de futebol e sono. Então, ó, mais uma vez, a gente está reforçando a ideia do tema do texto, né? Do texto 1. Vamos passar aqui para o próximo slide. Agora vamos fazer um novo exercício. Eu peguei do parágrafo seguinte, eu peguei algumas palavras. Não coloquei o parágrafo todo, tá? Porque aqui, ó, no parágrafo anterior, eu já liberei uma segunda pista, que significa que quando você está fazendo o skimming, não é preciso conhecer todas as palavras. Aqui você não precisa conhecer tudo. Tem palavras aqui que são um pouco mais difíceis de. Não é que seja mais difícil, mas é que elas não têm tanta regularidade, né? Não aparecem com tanta frequência, portanto, elas podem não trazer um significado assim tão rapidamente como essa aware, né? Mas, de qualquer forma, você só de pegar algumas ideias, algumas palavras centrais, você já consegue ter uma ideia geral, né? Só um minuto. Então, aí na questão seguinte, no parágrafo seguinte, eu tirei só algumas palavras para que vocês possam prever a partir dessas palavras, tá? Em vez de ter um parágrafo inteiro e vocês vão escolher as palavras, agora eu tirei as palavras. Então, vamos lá. Mid-1990s. Manchester United. Alex Ferguson. Sleep. Performance. Pitch. Presentation and team. Eu tirei essas palavras assim, aleatoriamente. Porque a gente tem aqui, ó, uma data, tá? Mid-1990s, ou seja, meados dos anos 90. Manchester United. Todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Até eu, que não sou muito ligada a futebol, não sou ligada a futebol, conheço, já ouvi falar do Manchester United. Aí apareceu esse sujeito aqui, Alex Ferguson, que eu não conheço, mas que eu já sei que ele é ligado, só porque ele está aqui no meio. Sleep, que é uma palavra que vem se repetindo. Performance. Olha só, é uma palavra que é um empréstimo. A gente usa essa palavra na língua portuguesa, tá? E aí é só você trazer esse contexto do que seja performance. Pitch, tá. Essa palavra eu tenho um pouco mais de dificuldade. Todo direito de ter dificuldade, porque pitch tem várias traduções, dependendo do contexto em que ela esteja. Então, para futebol, ela vai ter uma tradução, se for na área da música, ela tem outra tradução, se for em outras áreas, ela vai ter traduções diferentes. E ela é usada em várias áreas diferentes, em vários segmentos. Presentation. Quando a gente tem presentation, já é uma palavra um pouco mais parecida, mais conhecida, nossa, né? Já dá para a gente ter uma ideiazinha. E team, que a gente também usa bastante, pelo menos com o advento da proliferação dos games, né? Toda vez que a gente tem essa palavra team, e a própria globalização trouxe essa palavra também. Vocês todos já nasceram dentro desse processo de globalização. Então, é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário, embora nós tenhamos uma palavra específica, né, para a língua portuguesa. Tem muita gente, inclusive, que usa dentro do nosso vocabulário. Tiramos essas palavrinhas aí, e aí, antes de ler o parágrafo,
Qual hipótese parece mais provável? O texto mudou para a história do Manchester United. O texto continua relacionando sono e desempenho no futebol. Letra C, o texto passou a explicar as regras do futebol. Ou letra D, o texto agora não é, o texto agora é uma biografia do Alex Ferguson. Por essas palavrinhas ali, o que você acha que aconteceu com o texto? Porque a gente já avançou um pouco no texto. O que você acha que aconteceu? Qual das alternativas parece ser a mais correta? Parece ser a correta. Alguém arrisca? Vou passar, hein? Uma biografia do Alex Ferguson. E o fato de aparecer de novo a palavra sleep e performance, você acha que isso aí passou batido? Quando a gente tem essa repetição de palavras, eu acho que a gente pode ainda, né? E essas aqui são hipóteses, ok? Então, tudo bem, não tem problema a gente criar hipóteses. No caso aqui, é a letra B, tá, Eduardo? O texto continua relacionando sono e desempenho no futebol. E as palavras-chave são essas duas aqui que eu te falei, que a gente não pode negligenciar, que é o sleep e performance, ok? Performance. Tá bom? Vamos ver então no próximo slide, porque aqui aparece o parágrafo do qual eu estava falando e que a gente preparou agora. A minha hipótese, será que estava certa? Vamos ver? Ó, the change began in the mid-1990s when mattress salesman Nick Littlehales contacted the manager of the Manchester United football team, Alex Ferguson. Então, a única coisa que fala sobre a vida dele é que ele é o gerente, né, o técnico, é o agente, não sei, do Manchester United, da equipe, né, de futebol. Asking whether he had ever considered how sleep affected performance on the pitch. Então, ele está perguntando se o Ferguson alguma vez já parou para pensar como que o sono afeta o desempenho, a performance dos jogadores em campo. Interested, Ferguson arranged for Littlehales to give a presentation to his team. Então, ele ficou interessado, né? Interested. Ele arranjou para quê? Para que o vendedor Nick Littlehales fizesse o quê? Uma presentation, uma apresentação para quê? Para quem? To his team, para a sua equipe. Então, o parágrafo mudou o assunto ou ele desenvolve o mesmo assunto? Na verdade, ele está desenvolvendo o mesmo assunto, né? Porque antes estava só falando, eles antigamente costumavam passar as noites farreando, agora eles começaram a prestar atenção nos benefícios de uma boa noite de sono, e agora apareceu aqui uma situação pontual, onde a gente pode indicar aqui data, a gente pode indicar nomes, pessoas envolvidas, né? Já tem, então, sujeitos envolvidos. E uma situação específica, que é um vendedor de colchões questionando o técnico se ele já pensou, se ele já considerou que uma boa noite de sono pode ser bem
pode trazer bastantes benefícios para a performance dos jogadores no campo de futebol. Tá? Quais são as palavras que poderiam, então, confirmar essa resposta? Aquelas duas que eu falei, sleep e performance. A gente continua falando do mesmo assunto o tempo inteiro, de sono e desenvoltura, tá? A pista número 3 que eu posso deixar para vocês é que vocês procurem palavras que se repetem. Lembra que eu falei, ó, sleep e performance, ou que pertençam ao mesmo campo de sentido. Olha só, não precisa aparecer sempre a mesma palavra ou a mesma expressão. Então, às vezes, você tem ali sleep, mas você tem também good night, você tem sleep patterns, você tem good night sleep. Tudo isso, as palavras estão se repetindo, ok? Mas, de repente, você tem também footballer, você tem player, você tem o nome do time, né? Manchester United, você tem pitch, que nesse caso aí é gramado, né? Train, que é o treinamento, team, tudo isso, todos eles não são palavras repetidas, mas estão todas dentro do mesmo campo semântico, que é futebol, tá? Então, quando você procura essas palavras, você mais ou menos já vai costurando todas as suas informações para você ter certeza sobre o tema, ou seja, o assunto do texto. Porque na hora que você for desenvolver, for responder as palavras de interpretação, você precisa saber qual é o tema, qual é o assunto do texto, né? Vamos lá, mais um pedacinho, então, do texto que a gente tem aí. E aí, vamos fazer o seguinte, como é só uma frase, uma sentença, eu queria que vocês escolhessem 4 palavras. Vocês escolhem 4 palavras para você tentar responder a essa pergunta. What is this paragraph about? Sobre o que é esse parágrafo? Escolham 4 palavras aqui, e aí você vai, como se você fosse dar um título para esse parágrafo, né? Para o que a gente já viu até agora, na verdade. E aí você vai escolher choose the best title, o melhor título. Computer games and football, football players and sleep, famous football teams, scientific research and better sleep in football. Pessoal, com licença um minuto. Você escolheu a letra D, Eduardo. Agora eu quero que você me responda quais palavras ajudaram você a decidir. Milena também escolheu a letra D.
Scientific. Uhum. Football. Good, very good. Vocês estão vendo que só research, very good. Vocês estão vendo que tem uma única sentença aí, e só por essas palavrinhas ali vocês já conseguiram colocar um título que seja apropriado. Está falando de quê? De pesquisa científica, né? Scientific Research and Better Sleep and Football. Na verdade, o texto todo está falando sobre isso, né? Sobre a melhor performance a partir de uma boa noite de sono, né? Então, tá ótima a letra D e tá muito boa a sua pesca, né? A sua caça às palavras. Foi muito legal. É por aí mesmo. Então, é esse tipo de coisa que vocês vão fazer quando vocês tiverem que fazer as suas. Tomar as suas decisões em relação ao texto que você estiver observando, né, que você estiver lendo. Quando cair um texto na prova, você tem que reconhecer essas palavras que se repetem, as palavras que você conhece, traz todo o seu conhecimento, mas não se prenda também àquelas palavras que você não conhece, tá? Vamos passar para esse outro detalhe. A palavra desconhecida não manda em mim. Você não pode ficar preso só porque você parou em uma palavra que você não conhece. É lógico, às vezes é uma palavra extremamente importante que vai mudar o rumo da história, mas você tem toda uma situação que a gente já viu ali, 3, 4 formas diferentes de você ver, ok? Então, de você entender qual é o tema, qual é o assunto. Então, você pode ficar mais tranquilo. A palavra desconhecida não manda em você. Observe esse pequeno trecho. Whereas in the past, a gente tem essa palavra aqui, ó, whereas. Você precisa saber exatamente o significado de cada palavra para descobrir a que se refere esse trecho. Você tem que saber exatamente todas as palavras. Vamos ver se é isso mesmo, se você precisa mesmo ou não. Observe essas palavras e veja quais podem ser relacionadas entre si, entre elas mesmas. Quais podem ser relacionadas? A gente tem aí past, a gente tem parting, tem sleep, badge of honor, now, ascension, performance. Mesmo se você não conhecer todas as palavras, algumas dá para a gente reconhecer. Vamos tentar imaginar, então, qual é a melhor opção? Qual seria a melhor alternativa? O trecho faz principalmente, letra A, uma comparação entre passado e presente? Bom, se você escolher essa, então, eu quero que você veja lá entre essas palavras quais foram as palavras que te revelaram isso, que te ajudaram a tomar essa decisão. Uma lista de jogadores. O trecho está fazendo principalmente uma lista de jogadores? Se for isso, você tem que voltar lá nessa lista. E isso, Eduardo. Eduardo já matou aí de cara. Letra A, past and now. A gente tem lá as duas palavras, mas também eu te dei a dica antes de ler as questões, né? As alternativas. Ótimo, Eduardo, foi muito bem. Letra C, uma explicação científica? Não, não tem nada a ver. E uma descrição de um estádio, menos ainda, tá? Você está vendo que, assim, você tem algumas palavras.
Você precisa saber todas? Não. A palavra desconhecida é diferente de assim, um problema. Ela não precisa ser um problema. O que você precisa é se agarrar nas palavras que você conhece, ok? E formar o seu campo semântico. Bora lá, então. Agora a gente vai juntar os parágrafos. Até agora a gente viu, ó, quais são as partes e o que nós percebemos rapidamente de cada parte. No título, a gente percebeu que está falando sobre sono mais futebol profissional, tá? Aí no primeiro parágrafo, os jogadores mudaram a sua visão sobre o sono. Lembra que estava falando que antigamente eles costumavam passar as noites farreando, mas com o tempo eles começaram a perceber os benefícios de uma boa noite de sono? É sobre isso. No segundo parágrafo, o sono foi relacionado ao desempenho. Foi quando a gente entrou com aquele dado específico, com data, com nome, quando apareceu aquele vendedor de colchões falando com o manager do Manchester United e questionando sobre se ele já tinha pensado sobre o assunto sobre o desempenho dos jogadores depois de uma boa noite de sono, qual é a influência que o sono teria sobre o desempenho deles, né? Então, isso aí apareceu no parágrafo segundo. No parágrafo terceiro, aparece o quê? Os clubes e jogadores que passaram a cuidar do sono. Eles mesmos começam a perceber esses benefícios e eles mesmos começam a apresentar mudanças de hábito. E lá no final, dormir bem passou a ser parte do desempenho, tá? Qual é a ideia que aparece por trás de todas essas partes, de cada título, né? Desde o título até o final? Sleep has become important to professional football performance. Ou seja, o sono, ele passou a ser, ele se transformou, né, ele se tornou uma coisa importante para o desempenho para o futebol profissional, né, para os jogadores de futebol profissional. Isso seria assim, uma tese, um tema, né, que você poderia, com as suas palavras, você poderia chegar a essa conclusão, tá bom? Aqui nós temos o texto inteiro, tá? E assim é que você teria o texto lá na prova. Você teria que ler o texto inteiro para responder. Aqui eu escolhi só a questão 27, gente. Por quê? Por causa dessa abordagem que eu estou fazendo sobre a técnica do skimming. Na prova, propriamente dita, tem também a questão 25 e a questão 26. Então, a prova começa com a questão 25, se eu não me engano, vai até a questão 50. Acho que foram 25 questões. Não tenho certeza. Mas, assim, no mínimo umas 20 questões, tá? Uma prova um pouquinho mais comprida, mas não é tão carregada de textos, não são textos tão grandes. Por isso que eu falei que eu achei uma prova um pouco mais suave, tá? Do que as outras que a gente já viu. Não é uma prova, assim, também tão cansativa. Mas essas questões 25 e 26, elas falavam de gramática, pura e exclusivamente gramática, e temas que a gente já estudou antes, que foi adjetivo, comparativo de adjetivo, e uma outra questão que é verbos modais, que a gente já viu também. Vamos ignorar isso? Não, não vamos ignorar, não para sempre, né? Hoje é que nós não vamos ter o foco em cima dessas questões, por isso que eu coloquei esse texto, que nós não vamos ler todo agora, porque nós já fizemos o skimming, né? Então já deu para a gente saber sobre o que trata o texto, e a gente vai para a questão 27 só para a gente saber se dá mesmo para responder ou não, ok? Aqui a gente já teve, conseguiu fazer, inclusive, um esqueminha sobre o que deu para perceber. O que deu para perceber do texto.
E eu quero que vocês tenham ciência também do que foi possível aprender com o skimming feito no texto completo. No título, você aprendeu a prever o assunto. Esse é o papel do título. Ele te dá uma previsão sobre o que a gente vai falar, sobre o assunto acerca do qual você vai ler. O parágrafo primeiro, você aprendeu a reconhecer palavras familiares. No parágrafo segundo, você... Gente, desculpa. Desculpa, minha garganta falhou. No parágrafo segundo, você aprendeu a usar palavras-chave para confirmar uma hipótese. Por que eu falei que a gente está confirmando uma hipótese? Lembra que eu não apresentei o segundo parágrafo? Eu só dei algumas palavras, e daquelas palavras ali a gente ficou imaginando sobre o que mesmo que o texto está falando. Será que o que a gente estava falando antes ainda é a mesma coisa? Mudou o assunto? Não, né? No parágrafo terceiro, a gente aprendeu a escolher rapidamente um título para o parágrafo. Independente do título que a gente já conhecia, a gente conseguiu conhecer o que estava acontecendo no texto como um todo, e vocês mesmos chegaram a uma conclusão do melhor título para aquele parágrafo, para aquelas informações que vocês tinham até então. E olha que até então vocês não tinham visto o texto inteiro. O quarto parágrafo a gente não viu assim detidamente, mas ele continuou desenvolvendo o assunto, e nem o final, mas você aprendeu a perceber o contraste entre passado e presente. Quando que aconteceu isso? Quando a gente viu aquele pequeno trechozinho, só um pedacinho, só um excerto de uma sentença. O texto completo te ajuda a fazer o quê? É identificar a ideia central, tá? E você identificando, é lógico, né? Você depois tendo uma ideia central do texto todo, aí você parte para a resolução das questões, do reading comprehension. Agora, então, vamos à questão da prova. Choose the alternative which best describes the text. Então, você vai escolher a alternativa, uma única alternativa, que melhor descreva o texto. Letra A. Aí, aqui, gente, da mesma forma, você vai selecionar as palavras que você já conhece, as palavras que são repetidas, tá? Lembrem-se que tem alguns textos que, inclusive, vêm com um glossário para você. Algumas palavrinhas que são mais difíceis, às vezes, se não vão fazer parte da questão da prova, né? Elas podem até vir ali já no dicionário para te dar um apoiozinho. Vamos dar uma olhadinha aí nessa questão e eu vou dar um minutinho para vocês fazerem. Letra A. Managers don't pay too much attention to the players' sleeping hours. Olha aí que a gente já tem uma dica aí, ó. É uma frase, é uma sentença negativa. Managers don't pay too much attention to the players' sleeping hours. Letra B. A good night's sleep improves the player's performance on the pitch. Letra C. Computer games help players to sleep better. E letra D. Partying after a football match is essential. Lembrem-se também daquelas técnicas que a gente já desenvolveu em outras provas, né? Em outras resoluções de provas, em que a gente sai eliminando quando tem alguma palavra que a gente percebe que foge completamente do propósito da questão.
E essa questão está pedindo para você escolher uma alternativa que descreva melhor o texto. Todo mundo já... A letra B é Good night sleep improves the player's performance on the pitch. Muito bem, Eduardo. Letra B, muito bem. Por que não pode ser a letra A? Eu já chamei a atenção logo de cara, porque é uma sentença negativa. Está falando que os managers don't pay too much attention. Se eles não prestassem muita atenção a isso, não teria nem esse texto, né, gente? Não haveria o texto. Letra C. Computer games help players to sleep better. Aqui, para a gente considerar essa letra C, a gente teria que ter lido o texto como um todo. Né? No texto todo, fala que alguns jogadores ainda fazem uso, né, de um joguinho e tal, não sei o quê, para dar um soninho, e aí vai embora. Ele está ali no... Aparece no texto? Aparece. Agora, o fato de aparecer no texto não torna ele o assunto central do texto. Tá? O que torna o assunto ser o central do texto é ele aparecer no texto como um todo, de uma maneira desenvolvida, a ideia sendo desenvolvida em torno daquele mesmo assunto. Então, computer games não poderia ser. E letra D, partying after a football match is essential. Essential é uma palavra cognata, é essencial. E aí a gente já viu antes que partying é o quê? Farrear. Farrear depois de uma partida de futebol é essencial. A gente viu que é justamente o contrário, tá? Então, é a letra B, como o Eduardo apontou. Muito bem, Eduardo. Very good. Vamos lá para uma nova técnica, o zoom, tá? Umas coisas que a gente pode... Isso é técnica para você ir identificando e criando dentro do seu conhecimento ali quais são as palavras que podem te ajudar a formar a ideia e realmente criar o foco naquela ideia. Quando a gente dá um zoom assim no texto, quando você está vendo de... Vamos supor que você está vendo de longe. Aí, a ideia central do texto é o quê? Sleep. A gente está falando de sono, tá? Aí você aproxima um pouquinho mais. Zoom to. Sleep plus football. Então, porque a gente não está falando só de sono, a gente está falando de sono relacionado ao futebol, tá? E aí, quando você dá um zoom um pouquinho mais, se aproxima um pouquinho mais do texto, você percebe que não é só o sono e não é um futebol qualquer. A gente não está falando de uma pelada de fim de semana, tá? A gente não está falando daquele campeonatozinho de bairro ou só de cidade. A gente está falando de futebol profissional. E o texto está falando também de performance, tá? Porque essa performance ela é totalmente importante para o aspecto profissional, né, do futebol. E quando você dá um zoom um pouquinho mais profundo realmente, né, no texto, você vai ver que não é só falar de sono aleatoriamente, como se você estivesse comentando sobre um assunto. Mas ali tá sendo comentado, né, está sendo falado sobre changing sleep habits, ou seja, mudança de hábitos do sono, tá? E mais o quê? No professional football plus performance. Então, aí você chega a uma ideia central, que é o quê? A importância da mudança dos hábitos de sono pelos profissionais do futebol para que seu desempenho seja melhor, né? Você consegue ver isso tudo montando essa técnica assim na sua cabeça, tá bom? Ou nas suas anotações, né? Mas você consegue ter esse retrato do texto a partir dessa técnica do zoom, ok? Agora eu quero mostrar para vocês, a gente viu até agora o skimming. E eu quero contrapor essa técnica do skimming com o scanning, tá? Como é que isso funciona na prática?
Scanning, gente, lembra de como que é um scanner, né? A gente tem máquinas scanner, né? A gente chama de scanner, né? Mas já vem hoje nas máquinas, né, impressoras e tal, ela já vem com scanner. E o que é um scanner? Você tira uma cópia, né? Quando você vai escanear algum papel, algum documento, o que a máquina faz? Você coloca ali o papel, a máquina faz uma leitura assim, ó, ela vai lendo tudinho, tintim por tintim. Ela vai olhando assim os detalhes. Ela não dá uma olhada, assim, ela não dá uma passada assim geral. Ela vai olhando assim com mais detalhes. Então eu fiz ali um cara crachá para você ver. Quando você está fazendo o skimming, você só passa os olhos pelo texto, tá? Agora, já quando você vai fazer o scanning, você corre os olhos pelo texto procurando alguma coisa. Então, não é só dar uma passada para você saber. Vamos supor, nesse texto que a gente acabou de trabalhar agora. A gente fez o skimming, a gente passou os olhos pelo texto para tentar descobrir sobre o que ele estava falando. Como que ele desenvolveu esse texto e o que foi, quais foram as informações apresentadas para a gente perceber o desenvolvimento do assunto. Se eu estivesse fazendo um scanning naquele texto, eu provavelmente teria te perguntado alguma informação específica. Quando foi que essa movimentação, essa inquietação sobre o sono e a performance dos jogadores profissionais de futebol começou? Aí você teria que procurar lá uma data, e você responderia lá, mid-1990s, né? Foi no meado da década de 90. Esse é o scanning, você procurar alguma coisa mais específica. E no skimming já está escrito, eu não procuro uma palavra específica. Eu observo título e palavras que se destacam, como a gente fez ali. A gente foi pegando palavras conhecidas, palavras que se repetem, expressões que são do mesmo campo semântico. É isso que a gente vai fazendo. A gente vai pegando as palavras que vão nos dar as primeiras pistas e depois elas vão fortalecer a nossa hipótese. Eu percebo essas palavras, as ideias que se repetem. Eu quero entender o texto como um todo. No skimming, a gente procura entender o texto como um todo. A pergunta que você faz quando você está realizando um skimming é: sobre o que é esse texto? Qual é o assunto dele? De que a gente está falando aqui? Quando você vai fazer o scanning, que você tem que correr os olhos procurando alguma coisa, você já sabe o que você está procurando. Você está procurando uma data? Você está procurando um nome, um número, um lugar, uma palavra-chave que vai revelar alguma parte do assunto? Né? Você ignora o restante quando você encontra a informação. Por quê? Porque ali houve uma pergunta, é uma pergunta específica, procura uma resposta específica, você vai lá no texto e você tem que ver aquela resposta lá. A resposta estará explícita no texto, tá? Você quer encontrar um detalhe, e a sua pergunta mental é: onde está essa informação que está sendo questionada aqui, tá? Então, no skimming, você vai olhar, perceber, entender o geral. Você ainda está descobrindo o que o texto diz. Lá no scanning, você vai procurar, você vai localizar, você vai encontrar. Porque você já sabe o que você quer encontrar lá no texto. Você vai direto ao assunto, ok? Aí você tem essas duas técnicas. O que a gente faz primeiro num texto? Primeiro a gente faz um skimming. Depois a gente passa para o scanning. Quando você vai, por exemplo, responder as perguntas, e você percebe que são perguntas específicas, você vai fazer um scanning, que aí você já vai direto no detalhe que você está procurando. Tá? Tudo bem até aí, gente? O que o meu olho procura se eu estou fazendo skimming? Eu vou procurar o título, eu vou procurar palavras que aparecem várias vezes, aquelas palavras que se repetem.
aquelas palavras que parecem importantes, porque elas são assim do mesmo campo semântico, de repente. Você vai prestar atenção no começo dos parágrafos. Por que eu presto atenção no começo dos parágrafos? Porque é no começo dos parágrafos, por exemplo, que a gente usa os conectivos. E se eu vou usar conectivo, aquele conectivo vai me dizer qual a ideia que vai passar a ser desenvolvida. Vai ser uma justificativa que vai entrar ali, vai ser uma adversidade que vai entrar ali, vai ser uma explicação, uma conclusão, e nós temos conectivos para todas essas situações. O início do parágrafo, ele te revela já qual é o caminho, para qual caminho aquele texto está se encaminhando. O assunto que mantém no texto, né? O assunto que permanece no texto. Qual é a ideia geral? É isso que você está procurando quando você está fazendo o skimming. Quando você está... Se eu estou fazendo scanning, o que eu procuro? Eu procuro o nome de uma pessoa, procuro data, número, lugar, uma palavra mencionada na pergunta. Isso também pode acontecer. Às vezes você vai fazer, por exemplo, de acordo com o texto, você tem que fazer uma modificação. Qual é a palavra que você poderia usar? Qual seria o oposto? Ou seja, você tem que ir ali direto naquela palavra que a questão te deu para que você procure a sua resposta. Mas é uma busca específica, direcionada, tá? É uma informação pontual, ok? Bora lá, então. Vamos lá, aplicando ao texto. Quando eu pergunto assim, what is the text mainly about? Sobre o que é o texto, assim, principalmente. Qual é a maior ideia ou a principal ideia que o texto está oferecendo? Eu vou fazer skimming ou scanning? Eu vou fazer o skimming, porque eu estou perguntando da ideia geral do texto, eu não estou perguntando de detalhes, tá? Eu quero compreender o texto globalmente. Quando eu pergunto, who contacted Alex Ferguson? A gente está falando lá do texto 1, né? O texto sobre sono e performance dos jogadores de futebol profissionais. Quem foi que contatou o Alex Ferguson? Eu quero uma informação específica. Eu preciso saber que antes eles farreavam e que depois eles mesmos começaram a pensar. Não, eu não quero saber disso tudo, eu não preciso saber, não preciso procurar isso tudo. Eu só quero saber quem foi que entrou em contato com o Ferguson. Aí é um scanning. Por quê? Porque eu estou procurando uma pessoa específica, uma informação pontual. When did the change begin? When did the change begin? Quando foi? Eu estou procurando o quê? Uma data? Eu estou procurando uma data, um período, uma informação pontual. De novo, é o scanning. What is the main idea of the text? De novo, qual é a principal ideia do texto? É o skimming. Por quê? Porque eu preciso juntar as ideias do texto. Tá? Eu junto daqui, de novo, eu quero compreender o todo, eu preciso juntar as ideias. Which team is mentioned in the text? Eu perguntei qual é o time que é mencionado ali. Já é outra informação pontual. Eu tenho que fazer um scanning, porque, de novo, eu estou procurando um nome que vai aparecer ali no texto, que apareceu no texto. What changes in professional football? E aí, essa pergunta é abrangente. O que foi que mudou no futebol profissional? Às vezes, isso aí você pode até pensar assim, mas isso é uma informação pontual. Seria pontual se fosse assim, ó. E o Manchester United agia assim até tal data, e na outra data ele passou a agir assim, ó. Era assim e agora é assim. Mas não foi isso, foi um processo, tá? E para você entender esse processo, você precisa entender o texto como um todo. Então, nesse caso, o skimming é que é o procedimento mais adequado para você entender
porque você não vai procurar só revelar uma ação. Você vai entender o processo, compreender o que aconteceu, e aí você vai conseguir trabalhar em cima dessa mensagem que você recebeu. Ok, pessoal? Tudo bem aí? Ok, Milena, obrigada. Fernanda. Ah, uma dica aqui para vocês, ó. Do not read everything the same way. Que eu estou falando para vocês? Eu estou dando uma ordem para começar, né? Uma ordem que eu falo, gente, é porque eu estou usando o verbo no imperativo. Então, esse verbo no imperativo, ele é usado para quê? Para dar ordem, para dar conselho, né? Mas é um conselho assim, é uma direção. Estou dando uma diretriz, tá? Não leia tudo da mesma forma, do mesmo jeito. Até porque, se você tem objetivos diferentes, você tem que ter métodos, técnicas diferentes de leitura. Então, o skimming é para você captar the general idea, a ideia geral. What is it about? Sobre o que é isso? Você vai fazer uma leitura rápida. Vai você vai utilizar todas as técnicas que você aprendeu, vai fazer tudo aquilo que era necessário fazer para que você consiga juntar as peças do texto, e aí você vai conseguir entender o texto, a mensagem globalmente, tá? O scanning. Scanning você vai usar quando você quer uma specific information. Ou seja, você está procurando um nome, uma data, uma informação pontual, aí a sua pergunta é where is it? Onde é que está essa informação? Eu vou direto na informação. Aí você tem que procurar mesmo, pensando. Não dá mais para você dar aquela olhada assim, né, no geral. Agora, e quando você necessita do exact meaning, do significado exato? What does it mean? O que significa isso? Você vai fazer uma detailed reading, é uma leitura detalhada. Essa leitura você vai fazer com muita atenção, porque você está precisando compreender algo muito especificamente. Não é coletar uma informação específica, é compreender uma situação específica, tá? Você vai precisar compreender o significado de alguma coisa que te foi perguntado ali. Então, lembrem sempre que ler bem na prova não significa ler tudo devagarzinho e tal. Não, não é isso. Significa saber qual é o tipo de leitura que cada questão está exigindo de você. Vai ter coisa que você pode passar batido, ler bem rapidinho, tá? Imagina se para cada questão você tiver que voltar e fazer uma leitura bem detalhada. Não é o caso, tá? Dependendo do que a questão está te pedindo, você pode fazer essa leitura. A leitura geral já te resolve, ok? Nesse próprio texto, número 1, só tinha essas 3 questões, 25, 26 e 27. A única que é específica do texto, não, a 26 também, porque ela falava sobre o verbo modal. Mas dava para você ir ali fazer um scanning, já estava tranquilo. A 25, você não precisava do texto, foi simplesmente tirar uma palavra do texto, perguntar sobre adjetivo, se você sabe as regras do adjetivo, você faz aquela questão sem ler o texto, ok? A 26, você teria que fazer um scanning, porque você teria que entender o significado ali, né? Primeiro você entender onde que está a palavra que vai ser substituída. E naquela frase específica você ia fazer uma detailed reading. Por quê? Porque você precisava entender qual era o significado
daquele verbo modal que ele estava utilizando ali. Até porque, quando se trata de verbo modal e de fazer trocas entre verbos, você realmente tem que fazer uma detailed reading. Você tem que ler detalhadamente, porque você tem que entender qual é a situação. Lembrando sempre que verbos modais são verbos volitivos, eles falam de vontade, eles falam de possibilidade, né? Eles falam de intenção. Então, a gente tem que ler meio que nas entrelinhas, pelo menos, né, nas entrepalavras, para você entender como é que a gente vai substituir, fazer substituições adequadas, ok? Vamos passar, então, para o próximo. Aí, acabou o texto 1. A gente vem para o texto 2. E no texto 2, a gente já poderia fazer esse exercício de novo. A gente tem o texto todo, fazendo de conta que estamos lá na prova. E como é que seria isso? Como é que a gente faria isso? Lembra qual foi o primeiro passo que a gente fez? O primeiro passo que a gente fez foi usar o título como material de investigação. Vamos fazer a mesma coisa? A gente precisa entender o texto inteiro, gente? Não precisa entender o texto inteiro, tá? A gente vai usar qual estratégia? A gente vai fazer um skimming rapidinho, assim, o título já dá uma dica para a gente. Depois, o que a gente pode fazer é ir lá nas questões, vou lá nas questões, vejo mais ou menos o que elas estão pedindo, para depois eu poder voltar e já perceber se eu vou fazer mesmo o skimming ou já parto direto para fazer um scanning, né? Eu acho, minha opinião, né, que quando a gente ainda está nessa fase de estudar, de não ter tanta intimidade assim com o idioma, o skimming é sempre uma ferramenta muito adequada, tá? Ela vai te preparar o seu terreno para você fazer um scanning mais certeiro, ok? Então, a gente vai lá, ó. O título está dizendo assim, ó, The Pursuit of Happiness can end in pain. Quais as palavras que a gente tem aí, ó, para a gente elaborar uma tese sobre o que seria o tema? A gente tem a palavra happiness, que significa felicidade. Tem um verbo modal aí, gente. Olha o verbo can. Aí a gente tem que lembrar, o can, ele é usado para quê mesmo? Ele é usado para habilidade, ele é usado para permissão, ele é usado para possibilidade, tá? E and. Quem é que se lembra o que significa and? Vamos lembrar lá dos nossos filmes? Toda vez que a gente está assistindo a um filme, quando chega lá no finalzinho, está escrito o quê? The end. E isso, Eduardo, é o fim. É o fim, é o término, né? E pain. Alguém sabe o que é pain? Pain, essa palavra entra aí para fazer para fazer uma oposição à palavra happiness, tá? Nesse contexto aí. Mas eu vou fazer o seguinte para vocês. A gente já viu, não vamos nem traduzir o texto por enquanto, tá? Nem o título. Vamos olhar as questões para ver o que elas estão pedindo? É o próximo slide aqui. A gente tem aqui, ó. Na 28, está escrito assim, ó, the expression from the text that has the formula adjective plus noun is. Então, aqui, ó, está perguntando onde é que a gente reconhece que tem adjetivo plus noun.
mais substantivo. Adjetivo mais substantivo, tá? E aqui está dando o endereço de onde a gente tem essas expressões, tá? People asked, letra B, pressure people, letra C, promoting happiness, e letra D, perfectionistic tendencies. Acho que é isso mesmo, é porque o zoom aqui meu tá pequenininho, mas eu acho que é isso mesmo. Aumentei aqui um pouco. É isso mesmo. E aí, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar lá no texto, ou seja, aqui eu já sei que eu posso fazer um scanning rapidinho para ter certeza, tá? E aí, lá na hora, lá na linha, sim, eu vou fazer uma detailed reading, né? Eu vou ler detalhadamente. Por quê? Porque eu sei que as palavras, elas nem sempre vão ter a mesma função sintática. Eu vou ter certeza, a mesma classe gramatical, né? Eu vou ter certeza se é um adjetivo, se é um substantivo, na hora que estiver lá dentro da sentença. Aí eu vou olhar lá e vou poder ver se é verdade ou não. Aqui, ó. People asked. Na primeira, eu tenho essa palavrinha aqui, ó, asked, que tem a terminação ed. Quando ela termina em ed, ela tem chance de ser duas coisas. Em primeiro lugar, ela é um verbo, tá? E em segundo lugar, ela pode ser um adjetivo. Da mesma forma que a gente tem os adjetivos formados por particípio. Que adjetivos são esses? Roubado, morto, grudado, partido. Tudo isso pode ser verbo e pode ser também adjetivo. Em inglês a gente tem isso também. Aqui eu acho difícil que não seja verbo, mas aí a gente vai lá na linha 16, people asked. Deixa eu me ver aqui. Linha 16, 10, 15. How gratifying if for her if people asked, how do you feel? Bom, aí eu já vi pela estrutura, pela leitura que eu fiz aí. Isso é adjetivo mais substantivo, gente? Sim ou não? Não é. Isso aí a gente tem um substantivo, people, e em seguida a gente tem o verbo. Porque ali o texto já está falando sobre isso. Como seria legal se as pessoas perguntassem. Aí é o verbo perguntar. Asked. Pressure people. Line 9. Vamos lá na linha 9. Aí começa aqui, ó. The pressure people feel to be happy. A pressão que as pessoas sentem. Não, a gente não tem aqui um adjetivo. Lembra, gente, que o adjetivo ele tem que estar caracterizando o substantivo que ele acompanha. O fato da palavra estar uma do lado da outra, ela não significa que elas estejam se acompanhando, né? Que elas estejam fazendo influência uma na outra. Nesse caso aqui não é, tá? Aqui, inclusive, se a gente fosse desenvolver esse parágrafo, poderia colocar até um conectivo aí no meio. The pressure that people or which people, poderia colocar aí um pronome relativo e caberia. É porque não há necessidade. Mas aqui também a gente não vai ter. A gente tem, na verdade, dois nouns, né? Pressure é noun, é um substantivo, pressão, e people é noun também, é substantivo, significa pessoas. Promoting happiness. Aqui a gente tem, de novo, promoting, pode ser verbo
e pode ser adjetivo. Vamos ver, né? Porque aqui a proposta é essa, que seja adjetivo plus noun. Vamos lá. Para ele ser verbo, ele tem que ter um verbo to be. Peraí, eu não vi qual é a. Promoting happiness, line 3. Linha 3 aqui. And inclusive emotion. Instead of promoting happiness as the elixir for life. Não, aqui não é não está agindo aqui como adjetivo, tá? Quando eu falo assim, instead of, em vez de. Então, em vez de, depois disso, vai aparecer um verbo, tá? E esse aqui é o verbo que está no gerúndio. Lembra que eu mostrei para vocês quando a gente estava falando do present continuous? Em contraponto com a forma nominal gerúndio, e eu falei para vocês o seguinte, que para ser o present continuous, a gente precisava do verbo to be. E que a forma nominal é uma forma nominal, mas é um verbo. Ela só é chamada de forma nominal porque ela não depende do verbo to be ali na frente para ser conjugada com ing no final. Ela continua tendo essa ideia, né, de gerúndio, mas não porque esteja em progressão. Ali, muito pelo contrário, ali é o verbo no infinitivo, só que sem o to. Então, em vez de promover felicidade, então, de novo, a gente tem o verbo e depois o substantivo. Então, sobrou para a gente a letra D, perfectionistic tendencies, line 1 and 2. Vamos lá. Focusing on happiness can lead to perfectionist tendencies. Exatamente isso, tendências perfeccionistas, tá? Então, vocês viram que a gente já respondeu, então a 28 é a letra D, ok? Não deixei vocês responderem, né? Eu mesma respondi, desculpa. Mas, só para vocês perceberem que, assim, a gente nem leu o texto ainda. Já dá para saber mais ou menos sobre o que a gente está falando, né? Sobre felicidade, busca pela felicidade, né? Porque está falando aí de perfeccionismo, de promover felicidade, de pressão que as pessoas sentem, só por essa questão 28 já deu também algumas informações para a gente a respeito do tema do texto 2, tá bom? E ficamos aí com a letra D, que está perguntando sobre gramática, né? Mas é uma gramática aplicada ao texto. Então, a gente teve que fazer primeiro um scanning. Por que é o scanning? Porque já deu a linha onde a gente tinha que procurar, e depois a gente teve que fazer uma detailed reading, uma leitura bem detalhada, para a gente entender qual foi o contexto em que essas palavras se apresentaram, para ter certeza se realmente elas estavam fazendo o papel daquela classe gramatical, né, que a questão estava pedindo. Ok? Aqui, gente, ai, nossa, mas na prova eu vou ter que fazer tudo isso. Gente, aqui a gente está fazendo bem detalhadamente, que é para ficar claro como é que você faz isso na prova. Mas é claro que você, exercitando, depois você vai fazer isso com naturalidade. Isso aí vai sair bem naturalmente, tá bom? Vamos fazer, manter a confiança. Na 29, está pedindo assim: according to the text, we can infer that. Guys, let's pay attention to the verb infer. Vamos prestar atenção nesse verbo. Infer é o quê? É inferir. Lembra que eu falei para vocês o que é inferir? Inferir não é a gente sair voando aí
buscando informação no nosso conhecimento de mundo aleatoriamente. A gente vai buscar pistas, é uma pista daqui, outra dali, cheguei a uma conclusão, tá? A gente vai juntando essas pistas para a gente entender o que é que está sendo pedido. Essa questão está pedindo, então, o significado de uma expressão, tá? Para isso, a gente precisa realmente fazer um scanning, né? A gente vai ter que fazer uma leitura um pouquinho mais detalhada também. Por quê? Porque a gente precisa entender, compreender o sentido da expressão para a gente poder inserir alguma coisa, né? Happiness and contentment are different. Felicidade e contentamento são diferentes. Está dizendo a letra A. Letra B. Finding out contentment is extremely stressful. Uau! Encontrar, quer dizer que encontrar o contentamento é extremamente estressante. Letra C. Happiness lasts for more time than contentment. Aqui, gente, a palavra-chave é esse verbo lasts, tá? Que significa durar. E a proposição é: a felicidade dura por mais tempo que o contentamento. E letra D. One of the author's patients felt genuinely happy when she received a compliment. Uma das pacientes do autor, one of the author's patients, lembra dessa estrutura aqui, gente? É aquela estrutura do caso genitivo, author's patient. Quando a gente usa o caso genitivo é para indicar o quê? Posse ou relacionamento. Como aqui nós temos duas pessoas, um autor, né, uma autora, e um paciente, a gente está falando de relacionamento, tá? Então, é um paciente do autor, sentiu-se genuinamente happy when she received a compliment, quando ela recebeu um elogio. Compliment é elogio. Então, o que a gente pode inferir do texto? Vamos lá dar uma olhada no texto? Eu vou abrir aqui para ficar bem grande para mim, porque senão aperta para o meu lado. Vamos lá. A autora é mulher também aqui, ó, Maggie Mulqueen, psychologist. Focusing on happiness can lead to perfectionist tendencies as people try to sustain what is actually a brief and elusive emotion. Olha só, aqui no início a gente tem palavras já conhecidas, ó, happiness, perfectionist, tendencies, a gente viu people várias vezes aqui aparecendo, e a gente pode reconhecer a palavra emotion. O que é focusing? É um foco, né? Focar o quê? Na felicidade pode levar a tendências perfeccionistas, conforme as pessoas tentam sustentar o que é, na verdade, uma emoção rápida e fugaz. Instead of promoting happiness as the elixir for life, a gente já tem aqui, ó, essa palavra aqui é uma palavra que a gente usa em português, elixir. Então, a gente está falando de felicidade, né? Happiness, e aí a gente já apareceu, e a gente tem essa palavra life, que também é uma palavra bem conhecida, tá? Então, em vez de promover a felicidade como um elixir para a vida, our sociedade, gente, needs to explorar how people can find contentment. Então, assim, está falando que, em vez de promover a felicidade como elixir para a vida, a nossa sociedade precisa explorar como as pessoas podem encontrar
o quê? Um contentamento. Unlike happiness, a state of contentment is long-lasting. Olha aqui a palavra que está sendo usada para falar do contentamento. A expressão, né? Long-lasting. Lembra que eu falei que o segredo era aquele verbo, o verbo last, né? Que significa durar. Esse long-lasting significa que algo tem uma duração bem longa. And provides a strong base for mental health. E ainda provê uma base forte, ó, strong. Uma base forte para o quê? Mental health. O que seria mental health? É uma expressão que vem sendo muito falada atualmente na nossa sociedade. Por quê? Por causa do grande número, né, de casos que vem aparecendo de depressão, de burnout, de essas doenças neuronais que passam pela emoção, passam também pela mente e que são doenças da atualidade, de cansaço mental, né, de ausência de saúde mental. Discovering what makes us feel content and pursuing that help protect us from stress. Olha, aqui está dizendo que descobrir o que nos faz sentir contente e perseguir essa ajuda nos protege contra o estresse. Mas lembra que eu falei para vocês que o fato de aparecer no texto não significa que seja o centro do texto? Então, a gente tem que olhar ainda um pouquinho mais. Mas vamos guardar aqui, ó, que na linha 8 a gente tem alguma coisa falando sobre ser menos estressante buscar o contentamento do que a felicidade. The pressure people feel to be happy. Então, a pressão que as pessoas sentem por serem felizes can also be corrosive to establishing a strong sense of self. Também pode ser corrosiva por estabelecer um forte sentido um sentido egóico, né? O ego muito forte. A patient of mine recently lost 75 pounds. Everyone who sees her... Então, uma paciente dela recentemente perdeu 75 pounds. Eu não sei fazer essa conversão, tá, gente? Para quilos. Mas prestem atenção que a gente tinha uma opção falando que uma paciente dela ficou muito feliz quando recebeu um elogio. A minha tendência já é logo pensar que essa pode ser a verdade, porque uma mulher que emagrece, normalmente ela fica feliz quando os outros percebem. Everyone who sees her, todos que a veem, congratulates her, dão os parabéns a ela. Ok. Olha como é que é importante a gente fazer essa leitura. Ó. Todo mundo que a vê dá os parabéns a ela e espera que ela se sinta feliz sobre essa conquista, this accomplishment. Rather than being supported by all these compliments, ao contrário de se sentir apoiada por todos esses elogios, she feels tremendous pressure to present a happy face. Ela se sente pressionada a mostrar sempre um rosto feliz. Quão gratificante seria para ela se as pessoas simplesmente perguntassem como você está, em vez de já estabelecer. Nossa, você deve estar tão feliz.
É sobre isso que ela ficou triste. Vai entender uma coisa dessa. Olha, eu fazendo a mesma coisa que o mundo todo faz com ela, hein? Que maldade. Então vamos lá. De acordo com o texto, nós podemos inferir que uma das pacientes da autora se sentiu genuinamente feliz quando recebia um elogio? Não, né, gente? A última parte do texto mostra justamente o contrário. Happiness lasts for more time than contentment. Gente, o texto, lembra que estava falando aqui, ó, que eu falei para vocês? Vamos prestar atenção naquela expressão aqui, ó, que tem a ver com o verbo. Na linha 6, ó. Unlike happiness, a state of contentment is long-lasting. Quando a gente fala unlike, significa que assim, é ao contrário, é diferente. Diferente da felicidade, o estado de contentamento é duradouro. Então, aqui a gente não pode chegar e falar que a felicidade dura mais tempo que o contentamento. É justamente o contrário. Finding out contentment is extremely stressful. O texto também fala justamente o oposto, tá? Que você buscar o contentamento é o que pode te tirar desse estado de estresse. Então, a 29 sobrou para a gente a letra A. Happiness and contentment are different. E aí vamos pensar que se a gente tivesse olhado aqui, ó, nas linhas 3, 4 e 5, aqui a gente já teria a resposta, a confirmação dessa inferência que fizemos, né? Instead of promoting happiness as the elixir for life, em vez de promover a felicidade como um elixir para a vida, nossa sociedade precisa explorar como as pessoas podem encontrar contentamento. Tá? Essa seria aquela técnica também que eu falei para vocês. Encontrou? Você achou a sua resposta? Então vai lá no texto e confirma. Em qual linha do texto está escrito a mensagem que confirma a alternativa que você escolheu? Tá bom? E para essa questão 29, seriam as linhas 3, 4 e 5. Tá? Todo mundo concorda ou alguém pensou algo de diferente? Nope. Bora lá. A 30. Choose the alternative that can replace the underlined word in the text without changing the meaning. A gente tem uma palavrinha que está sublinhada. Essa que é a questão do verbo modal. Como que eu sei disso? Porque as opções aqui estão apresentando o verbo modal. Aí, imediatamente, eu já tenho que lembrar. O que é? Se você estivesse fazendo isso sozinho, em casa, eu não lembro o verbo modal, o que eu faço? Já abro em outra aba aquela aula, se eu não me engano, número 7, que fala sobre verbos, sobre todos os verbos, fala sobre verbos modais, e ali tem um mapa mental dos verbos modais. Você não quer olhar esse material? Faz uma pesquisazinha, dá um Google lá rapidinho sobre verbos modais e vai aparecer. Will a gente é um verbo modal que leva os verbos para o futuro, ok? O futuro do presente, aquele futuro que é certo, aquele futuro que a gente tem como certo, que realmente a gente acha que acontecerá. May é um verbo modal que fala de permissão, que fala de possibilidade também, né? May e can, eles trabalham mais ou menos juntinhos, tá?
tem um grau, uma diferença aí de intenção, não só de intenção, mas de formalidade, tá? Aí entre o can e o may. O should a gente usa para dar conselhos. Quando a gente quer dar algum conselho, a gente usa should. Ought to. Ought to é um assim, bem formal, que a gente usa quando a gente quer dar um conselho, mas é um conselho tipo obrigação, sabe? Quando você fala no should, o should é um conselho assim, seria legal se você fizesse isso. Agora, o ought to é aquele conselho que você dá assim, cara, você tem que fazer isso. É moralmente certo que você faça isso, tá? Então, é esse tipo de... E aí, pronto, você já desvendou as 4 opções. Agora só falta você escolher, observar lá no texto. E aí, a questão, o enunciado está falando que tem uma palavra sublinhada. Olha que maravilha. É um scanning que eu vou fazer? Sim, mas é um scanning super fácil, né? É só procurar uma palavra sublinhada. Bora ver. Então, aqui, ó, já está aqui na primeira linha. Focusing on happiness can lead to perfectionist tendencies. Então, o focar em felicidade pode no sentido de quê? De ter permissão? Pode no sentido de ter habilidade? Ou pode no sentido de ser uma possibilidade? De levar a tendências perfeccionistas. Qual dessas 4 opções é o único que também fala de possibilidade? Letra B, may. Ok? Alguém tinha pensado em outro verbo? Ou já deu para entender logo de cara, assim, logo que a gente viu? Se tiver dúvida, pergunta agora, gente, please. No? Ok. Vamos para 31. Choose the alternative that fills in the blank with the correct words. Will be, would be, would had, would have had. O que será que a gente está falando aqui? Bom, mas a gente está precisando preencher uma lacuna no texto. E a lacuna está aqui, ó. How gratifying it for her if people asked. Guys, a gente está diante aqui, sabe de quê? De uma conditional clause. O que é uma conditional clause? É uma sentença condicional. Em português seria aquela palavrinha se. Se eu fizer isso, acontecerá aquilo. Se eu fizesse isso, aconteceria aquilo. Né? Onde a gente tem lá consequência, né? Uma situação, uma consequência. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui em como são as if clauses. Vou ter que fechar aqui um pouquinho para vocês verem. Conditional clauses. Para começar, que a gente tem esse if, tá? É a única forma da gente ter condicionais? Não, gente, não é a única forma, mas é a mais geral que tem, é a if clause, tá? Quando a gente tem outros tipos de condicional, é porque tem outra situação também. E depois a gente vê isso. Vamos ver um de cada vez, né? Aqui já tem informação pra caramba. Por isso que eu fiz esse quadro aqui. Esse quadro vai funcionar como um mapa mental. Aqui a gente tem os tipos de condicionais, de sentenças condicionais. Elas são numeradas, é o tipo 0, o first, second e third, e esse aumento delas vem de acordo com os tempos verbais também. Qual é a estrutura da tipo 0? A gente tem if plus present, então, em uma sentença, a gente tem o if e tem um verbo no presente, igual aparecer aqui, ó. If you hit ice, eu tenho if aqui e tenho um verbo no presente. If you hit ice. E eu tenho present na segunda sentença também, tá?
Eu tenho o presente na condição e eu tenho o presente na consequência, tá? If you heat ice, it melts. Tá tudo no presente. Se você aquecer o gelo, ele derrete. Isso é fato. Qual é o uso? Fato, verdade geral. Para isso que você usa a condicional do tipo zero. A condicional, the first conditional, você vai ter na if clause, if plus present. If I study, se eu estudar. Aí o que vai acontecer no futuro? Se eu fizer isso no presente, no futuro haverá uma consequência. Ou seja, se é futuro, então eu tenho que usar o will plus verb. É uma possibilidade real, ok? Por isso que eu uso o futuro do presente, por isso que eu uso will, porque o will fala de possibilidade real. Vai acontecer de verdade? Não sabemos, porque é futuro. Mas existe possibilidade muito forte. É real a possibilidade. Então, aqui, ó. If I study, I will pass. Se eu estudar, eu vou passar. Principalmente se eu estudar mais do que todas as outras pessoas. Aí eu vou passar mesmo, né? É assim. A second conditional, eu vou ter if plus past. Então, na sentença condicional, na if clause, eu vou ter um verbo no passado. Que passado é esse? É o passado simples, ok? Aí, na sentença da consequência, eu vou ter would plus verb. Eu vou ter o verbo que seria o futuro do pretérito, né? Alguma coisa que é uma coisa que está no plano hipotético, está no plano do imaginário, ok? If I had more time, se eu tivesse mais tempo, I would study more. Eu estudaria mais. Bom, eu tenho mais tempo? Não, eu não tenho mais tempo. Consequentemente, eu também não estudo mais. Então, uma situação imaginária, tá? É uma hipótese. Na third conditional, eu tenho if plus past perfect. Então, eu vou ter, dentro da if clause, aquela estrutura do past perfect. Lembrando que o past perfect, que tempo verbal é esse? É aquele tempo que a gente usa para falar de uma ação que foi concluída no passado, anteriormente a uma outra ação do passado também. Então, eu estou aqui no presente, falando de uma ação que aconteceu aqui no passado e ela aconteceu antes de alguma outra que aconteceu nesse passado aqui, porque o presente está aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho passado simples, aqui eu tenho past perfect, ela é anterior. E na if clause, eu vou ter essa situação. Com certeza, isso aí vai me gerar uma consequência assim, de impossibilidade absoluta. Porque lá na consequência, eu vou ter would have mais o past participle. Ou seja, vai ser essa expressão would have, eu teria feito. O que eu teria feito? O past participle é aquela terceira coluna, quando a gente faz a pesquisa sobre verbos irregulares no passado, o Google vai apresentar para vocês uma tabelinha com 3 colunas. Na primeira vem a base form, né, o nome do verbo no infinitivo, o simple past e o past participle. O simple past é aquele que, se tivesse o verbo regular, terminaria em ed, mas a lista só vem com os verbos irregulares. E aqui na terceira coluna, vem o past participle, que é o jeito, é o verbo que pode ser usado como adjetivo, é a forma verbal que pode ser usada também como adjetivo, e é a forma verbal usada para os tempos perfeitos. Por isso que ele é usado aqui, would have plus past participle. Aqui, ó. If I had studied, se eu tivesse estudado, ou seja, se lá atrás, né, eu tivesse estudado, eu estudei? Não, não estudei. Eu já estou colocando
na base do impossível, tá? I would have passed. Eu poderia ter passado, né? Eu teria passado. Se eu tivesse estudado. Eu passei? Não, não passei. Não passei por quê? Porque eu não estudei, tá? Então, por isso que a gente usa o past participle, porque a coisa mais lá atrás é uma coisa que eu já não fiz. É uma hipótese totalmente impossível e está tudo lá no passado. Não tem como mudar mais. Não tem solução. Né? Eu vou passar? Não, eu não vou passar, porque eu não estudei, não tem mais jeito. Ok? Então, temos esses 3 tipos de condicional. Aí, como que eu vou saber o que eu vou preencher? Uau, você vai lá na if clause. O if tá. Qual é o tipo de verbo que está junto com a palavrinha if? Vamos olhar lá no texto qual é a palavrinha que está junto com o if? Aqui, ó. If people asked. Lembra que eu falei para vocês? Asked está com a terminação de verbo no passado. Ok? Aqui, ó, esse ED é passado. Então, eu tenho um if mais um ED. Aqui é if mais past, é a second conditional. Se eu tenho if mais past, então lá na consequência eu tenho que ter would mais verb, tá? I would study more. Então eu tenho que ter só o would e já ter o verbo. Vamos ver qual é. Aqui, ó. O will não pode ser. Would mais verbo. Would mais 2 verbos. Would mais 2 verbos. Letra B. Então, olha só. How gratifying it would be for her if people asked. Acabou, gente, que quando eu estava fazendo a leitura, eu dei essa dica. Por quê? Porque como eu já tenho mais familiaridade com a língua, eu já consigo entender qual é a parte que está faltando. Né? Eu já deu para reconhecer qual era a parte que estava faltando. Mas eu falei tão rapidamente que eu acho que não fugiu a surpresa da explicação das conditionals. Né? Mas é exatamente assim que você consegue solucionar esse tipo de questão. Você vai chegar aqui e vai perceber aí qual é o verbo, né? Em que tempo que está esse verbo. Para isso, pessoal, é preciso olhar lá a tabela de tempo dos verbos, né? Quais são as terminações, como é que eles se apresentam, ok? E aí você vai entender qual é o tempo verbal que vai aparecer ali na consequência, tá? Então, ó, quão gratificante seria para elas se as pessoas perguntassem como você se sente, how do you feel? Ficou muito complicado, gente, ou está tranquilo? Acho que esse quadrinho aqui dá para vocês memorizarem assim com facilidade. Principalmente se vocês se animarem, pegarem algumas listinhas de exercício, vai ser bem legal e vocês vão desenvolver mais e vão ver que não é uma situação tão complicada. Porque quando você segue essa estrutura, não tem erro, tá? Vamos lá. Qual é o raciocínio? Quando você tem a conditional zero, ela acontece normalmente, tá? É uma coisa possível, pode acontecer e acontece mesmo. Na first, ela pode acontecer, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade real. Na second, você imagina se isso acontecesse ou não. E na third, não aconteceu e não acontecerá. É tarde, passou, foi tudo no passado, acabou, não tem jeito, tá? Então, na prova, o que você vai fazer? Você vai olhar para os verbos, né? Você vai olhar para o verbo que está na if clause, para você depois determinar o que vai na consequência, tá? Na consequence clause. Primeiro você encontra o if, observa o verbo depois do if, né? If I passed, if I study, if I will, nananã, enfim. If plus present pode ser zero, mas pode ser first também. Então, você tem que olhar ali o contexto. If plus past, tense and second conditional. Toda vez que você vê if mais o verbo no passado,
você pensa na second conditional, que aí você vai ter que usar o would mais o verbo. If plus had plus past participle. Você vai pensar em third conditional, que é aquela que está no passado, que não aconteceu e não acontecerá mais. Tá? E aí você, depois que você identificar qual é o verbo que está acompanhando a if clause, você vai completar a outra oração. If plus past, would mais verb. If plus past mais perfect, would have mais past participle. E se fosse só a zero? If plus present. Só isso, tá? Você ia completar com o present. Simples assim, gente. É bem tranquilinho. Vou encorajar vocês a pegarem lista de exercício na internet, questões anteriores de concurso. Façam isso, vai ser bem legal. Eu ainda vou voltar com isso para vocês, para a gente treinar um pouquinho, né? Mas o raciocínio é bem tranquilo, é esse mesmo, tá? No mais, entendam assim com muita calma, sejam generosos consigo mesmos, porque são muitas informações em pouco tempo. Então, nem sempre você vai entender tudo. Então, é necessário que você volte ao assunto, que você reveja amanhã, depois de 7 dias você reveja de novo, depois de 15 dias de novo, depois de 30 dias de novo, para você ter certeza que aquele assunto foi internalizado. Mas, mesmo sem entender o tudo, assim, cada coisa detalhadamente, você pode aprender a encontrar o caminho, tá? Vai lendo as pistas, confia no que você aprendeu, siga em frente, não desista nunca, tá? Faça as provas, mesmo que você não vá seguir esse caminho agora, faça as provas para você se provar, para você ver como é que você se comporta num ambiente de concurso militar, ok? Como eu disse ali, eu tenho carinho e tenho muita confiança no potencial de vocês, tá? Estou aqui porque eu acho que a vida de vocês vale o meu tempo. Totalmente. Tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigada pela atenção. Thank you so much.